Então, galera, temos aqui 20 questões da banca IDECAM, língua portuguesa, para revisar. São 20 questões que está ali no nosso simulado IDECAM, tá? Questões para a gente revisar vários conteúdos, os principais conteúdos, na verdade, entender o estilo da banca, revisar, tudo focado aí no seu momento de estudo, no seu momento de aprovação. Sua prova está chegando, então vamos embora resolver a questão, que é o método mais eficiente, tá? Então, sem demora, já vamos para a primeira questão. Todas as questões que vocês verem aqui são da IDECAM, tá? Eu não coloquei ali a referência, nem ano, nem cargo e tal, mas todas são da IDECAM, certo? Então você pode já ter respondido ela em algum outro lugar, ter visto em alguma prova, porque de fato é da banca. A nossa primeira questão diz o seguinte: assinale a única alternativa em que a colocação pronominal atende à norma culta da língua portuguesa. Então, a gente está falando aqui de próclise, ênclise e mesóclise, que é a posição do pronome, no caso do pronome átono, pronome oblíquo átono, em relação ao verbo. Se eu olhar aqui para a letra A, o meu pronome é o me. Ele está após o verbo. Isso eu chamo de ênclise, tá? Colocar o pronome depois do verbo eu chamo de ênclise. Na letra D, eu tenho o pronome lhe antes do verbo chamar. Isso eu chamo de próclise. E o que é que você tem que saber aqui? Ênclise é a posição normal dos pronomes. Por via da regra, é aqui que coloco ele. Ele só sai dessa posição quando há palavras que atraem ele para antes. E aí, se existem palavras que atraem, a próclise, colocar o pronome antes do verbo, passa a ser obrigatória. Quais são as palavras que causam o fenômeno da próclise de maneira obrigatória? Principalmente palavras invariáveis. Exemplo, advérbios. Os advérbios são os principais causadores da próclise. Além dos advérbios, a gente também vai ter os pronomes indefinidos. Também são causadores de próclise. O que são pronomes indefinidos, né? Todo mundo, né? Todos, ninguém, algum. Essas palavras são pronomes indefinidos. Elas atraem a próclise. De advérbio, uma palavra que indica tempo, indica lugar, indica modo. Então, isso são os advérbios, tá? Essas palavras puxam o pronome para perto. E aí vai acontecer a próclise. Existe também a mesóclise, mas não tem aqui nenhum exemplo para mostrar. Mas a mesóclise é quando você tem esse pronomezinho no meio do verbo. Por exemplo, ajudar-te-ei. Esse ti está aqui no meio do verbo, que é ajudarei, tá? Eu ajudarei, eu parto o verbo e coloco o pronome no meio. Isso eu chamo de mesóclise, que só vai acontecer quando os verbos estão no futuro. Então, esse é o conhecimento geral para a gente responder a questão. Então, vamos lá olhar alternativa por alternativa para marcar a resposta. Na letra A eu tenho: quando chamaram-me, era muito tarde. Eu tenho aqui o pronome me, logo após o verbo. Ele está sendo utilizado de maneira correta aqui? Não, porque eu tenho a palavra quando, tá? Quando chamaram-me, era muito tarde. Esse quando está me dando a noção de tempo. Ele está funcionando como advérbio. Então, esse me deveria ser aqui, né? Aqui depois da palavra quando. Deveria ser quando me chamaram. Quando me chamaram, era muito tarde. Então, a próclise aqui deveria ser obrigatória. Então, a letra A está errada. Letra B. Nunca esquecerei-me de sua ajuda. Eu tenho aqui o pronome me de novo. E eu tenho a palavra nunca, tá? A palavra nunca é uma outra palavra atrativa. Além de advérbios, além de pronomes indefinidos, também palavras negativas também são palavras atrativas. Então, não também vai ser um nunca. E outras palavras que têm valor negativo, tá? Então, aqui deveria ser a próclise. E ela deveria estar acontecendo aqui, ó. Então, a letra B também vai estar incorreta. C. Tudo aquilo incomodava-lhe muito. Tudo aquilo incomodava-lhe muito. Veja, o lhe está aqui. Ele está correto? Não, tá? Deveria ser aqui, ó. Tudo aquilo lhe incomodava muito.
Tudo aquilo lhe incomodava muito. Por quê? Porque eu tenho um tudo aqui que está chamando esse lhe para antes. Tá? Então aqui deveria ser a próclise também. Letra D. Lhe chamou a atenção a briga entre os candidatos. Perceba que a oração está começando com o lhe. E eu não posso iniciar uma oração com pronome, porque eu deveria considerar que algo estaria atraindo ele para antes do verbo, né? Só que como não tem nada antes, como é que eu posso dizer que algo está atraindo? Então isso é impossível, tá? Então aquela famosa declaração que você faz, te amo, está errado. O certo é amo-te, porque não tem fator de próclise, não tem nenhuma palavra atraindo esse ti para antes. Então o certo é amo-te. Logo, aqui deveria ser chamou-lhe e não lhe chamou. Com isso, a gente vai ficar com a letra E como nossa resposta, porque eu tenho aqui a conjunção que, chamando o nos para antes, tá? Então, marca isso também. O que também atrai o pronome. Então, o certo é esperamos que nos venha visitar. Acontece aqui a próclise por causa do que. Questão do número 2. Assinale a única alternativa em que o uso formal, o uso da forma verbal destacada, no plural, está adequado ao que preceituam as regras de concordância verbal. Então, estamos falando aqui de concordância, da relação entre o verbo, não é? Porque eu estou falando de concordância verbal. A relação do verbo com os seus componentes, seja o sujeito, seja os seus complementos. Então, na letra A eu tenho: entre aqueles que amamos, hão muitas pessoas em posições ideológicas opostas. Gente, aqui eu tenho o hão, que está sendo utilizado de maneira equivocada, que vem do verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, então ele não se flexiona em plural. De novo, haver no sentido de existir, tá? No sentido de existir, não. Vou escrever bonitinho, né? Não tem plural, tá? Então, o certo seria entre aqueles que amamos, há muitas pessoas em posições ideológicas opostas. Então, não existe hão, tá? No sentido de existir. Letra B. As propostas a que se apega um candidato parecem ser análogas às do outro. Esse tipo de questão, as bancas gostam muito porque elas acabam trocando a posição das coisas e a gente não percebe. Veja, se é uma questão de concordância verbal, esse verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. E aí, você tem que observar quem é que é o núcleo do sujeito, quem é o sujeito do verbo apegar-se. Você pergunta, quem é que se apega? Certo? É isso que você pergunta. Você pergunta o verbo. Quem é que se apega? Quem é que pratica a ação de se apegar? E aí você vai descobrir o sujeito. Então, as propostas a que se apegam um candidato, você pergunta quem se apega, você responde um candidato, tá? Então, aqui a ordem está inversa. Um candidato é o sujeito. É ele que pratica a ação de se apegar. Então, aqui eu tenho o verbo. Se o meu sujeito está no singular, o verbo deveria ser no singular também. O erro aqui está de usar plural, tá? Por isso que a letra B está incorreta. Então, a banca colocou o sujeito depois e ela vai fazer isso, gente. Cuidado. Observem questões assim que parece ser muito difícil. Provavelmente, o sujeito está posposto, tá? E aí, você não tem essa malícia, você acaba olhando e dizendo que o sujeito é as propostas. Mas não, o sujeito é um candidato. C. Se lhes convém preferir aqueles políticos e não estes, teremos que aceitar. Então, na letra C é o seguinte, o verbo é convém. É convém. E aí eu pergunto, o que é que lhe convém? Para entender quem é a ação. O que é que lhe convém? Quem é lhe convém? Aí você vai me responder, preferir aqueles políticos e não estes. Sim, tá? Preferir aqueles políticos e não estes é um sujeito oracionado. É um sujeito onde tem um verbo dentro desse sujeito, tá? Então, isso aqui tudinho está funcionando como sujeito, cujo núcleo é um verbo. Preferir. Preferir aqueles políticos e não estes, lhes convém. Convém a eles, tá? E aí é o seguinte, quando eu tenho um sujeito oracionado, a concordância acontece no singular. Então, aqui,
esse erro está de usar o plural. Esse chapeuzinho, o acento circunflexo, ele está indicando aqui uma terceira pessoa do plural. Então, deveria ser sem esse chapeuzinho e com acento, tá? Porque a concordância deveria ser no singular, já que o sujeito é oracional. Letra D. A qualquer pessoa podem ocorrer, neste tempo de polarização, argumentos a favor de um lado ou de outro. E aí eu lhe pergunto, podem ocorrer. Quem é que pratica a ação de poder ocorrer? Quem é que pode ocorrer? Me responda. O que é que pode ocorrer? Argumentos, tá? Então, argumentos a favor de um lado ou de outro. Isso aqui vai funcionar como sujeito, cujo núcleo é argumentos. Argumentos a favor de um lado ou de outro podem ocorrer a qualquer pessoa. Então, sujeito, verbo. E aqui é o complemento, tá? Então, o meu sujeito aqui é plural. Argumentos podem estar conjugado no plural. Letra D vai ser a minha resposta, porque a concordância está sendo respeitada. Letra E. Aos nossos parentes não se acostuma associar, em geral, a maldade. E aí você vai descobrir quem é o sujeito. Quem é que se acostuma a associar? É o quê? A maldade. Então, a maldade é o sujeito dessa frase, tá? A maldade não se acostuma a associar, em geral, aos nossos parentes. Então, veja que as coisas estão trocadas de ordem para confundir o candidato. E aqui eu tenho a maldade no singular e se acostumam no plural. Então, há um erro de concordância. A letra D é a nossa resposta. Terceira questão, uma questão rápida sobre acentuação. Ele quer aqui qual das alternativas foi acentuada seguindo uma regra distinta das demais. Veja, aqui a gente tem monossílabos, palavra de uma sílaba só. Eu vou acentuar todo monossílabo tônico, terminada em A, E ou O. Ou então o plural disso. Então aqui eu tenho é tônico, então tem acento é. Se não fosse tônico seria I, né, o E. Então tem essa distinção. O já, monossílabo tônico. A, monossílabo tônico. E nós, monossílabo tônico. Aqui o tem, ele está acentuado, não porque ele é um monossílabo tônico, tá? Porque eu não acentuo o monossílabo tônico terminado em som nasal. Isso é regra de oxítona. Esse acento aqui existe pelo que eu chamo de acento diferencial. Acento diferencial é quando você coloca um acento em um verbo quando ele está conjugado na terceira pessoa do plural. Como assim? Se eu for dizer que ela tem uma casa, é desta maneira. Ela tem uma casa. Isso aqui é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa singular. Se fosse na terceira pessoa do plural, seria elas têm uma casa. Então, este acento daqui da palavra tem é um acento diferencial de plural, tá? Então, a alternativa em que há uma regra de acentuação distinta das demais é justamente na letra B, que eu tenho a questão do acento diferencial. Entendeu? Mais uma, quarta questão. O novo acordo ortográfico marca a padronização da ortografia entre países falantes da língua portuguesa. Considerando as regras de acentuação e do hífen, assinala a alternativa correta. Então, onde aqui, em qual das alternativas, tudo foi utilizado de maneira adequada, seja no hífen, seja na acentuação. Então, ele tem alguns dizeres, na verdade, né? Não é nem para julgar a frase, ele tem alguns dizeres e a gente vai julgar o que está correto. Letra A. O acento diferencial permanece em palavras homógrafas para diferenciar verbo e preposição. Isso aqui é o seguinte. Antes existia acento no verbo por e na preposição por, tá? Hoje em dia não tem mais essa diferença, que é o que ele está falando aqui. Então, ele diz que esse acento diferencial, para diferenciar verbo e preposição, hoje em dia ainda acontece, mas não. No novo acordo ortográfico, isso não é mais verdade. Então, a letra A, a gente descarta, tá? É coisa do passado. B. Palavras com prefixos terminados em vogal diferente da vogal que inicia o segundo termo não tem hífen. Exato. A palavra auto, escola, é junto e sem hífen justamente pelo que ele tem dizendo aqui, ó. O prefixo auto terminou em uma vogal, que é a vogal O, que é diferente da vogal que inicia a próxima palavra, que é uma vogal E. Então, é junto sem acento.
Se as duas vogais fossem iguais, por exemplo, micro-ondas, micro-ondas, é com hífen porque as vogais são iguais, tá? Então, os opostos se atraem, então vogais diferentes vão se atrair e vogais iguais vão se repelir. Eu coloco o hífen para separar. Então, a letra B está perfeito no que se diz. Essa vai ser a nossa resposta. Na C, o hífen é empregado em palavras como pseudo-professor porque o prefixo é terminado em vogal e o segundo termo começa com vogal ou qualquer consoante. Então, veja só, ele está justificando que aqui pseudo-professor tem hífen, dizendo que o prefixo termina em uma vogal e o segundo começa ou com uma vogal também ou com qualquer consoante. E isso vai justificar o hífen na palavra pseudo-professor. Só que, gente, pseudo-professor não tem acento, não tem hífen, tá? Pseudo só vai ter hífen em duas situações específicas. Ou quando a próxima palavra é um H, ou começa com a letra O. Se não for, é junto, tá? E se for com R e S, vai dobrar essas duas consoantes, tá? Pseudo-retrato, por exemplo, escreve assim, pseudo-retrato. Porque pseudo, depois veio o retrato, começa com R, eu dobro o R, tá? Então a letra C não pode ser por causa disso. Porque pseudo só tem hífen com H e com O. D. O item é facultativo em palavras com prefixo co, como exemplo a palavra co-organizar e cor-organizar. É o seguinte, gente. Os prefixos co e ré são sempre juntos, tá? Sem hífen. Então, o certo é co-organizar sem o hífen. Com hífen, tá errado, tá? Co e ré vai ser sempre junto. Independente se é vogal igual ou não. Porque, veja, co termina em O e organizar termina em O. E aí a gente viu aqui em cima, por exemplo, em micro-ondas, que as vogais iguais se repelem. Só que no caso do co, vai ser sempre junto. Co e ré é sempre junto. E letra E, palavras paroxítonas são acentuadas quando for ditongo aberto, como Android e alcateia. Olha só, Android e alcateia não tem acento. E não é por causa que eles têm... A sílaba tônica é um ditongo, tá? A gente leva em consideração o final da palavra e não onde está o acento. Então, deveria considerar que essa paroxítona termina em E, e aí por isso eu não acentuo. A alcateia termina em A, por isso eu não acentuo, beleza? Então, não é por onde é a sílaba tônica, mas é por qual letra termina a palavra. Então, a gente encerra a quarta questão com a letra B como resposta. Quinta questão. Assinale a alternativa cuja regência verbal está correta. Veja. Vamos ver de novo regência verbal, a relação do verbo com ali seus complementos, ou sujeito ou complemento. Letra A. A moça a que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. O verbo aqui é encontrar, tá? A moça a que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. Quem encontra, encontra algo, tá? Então, aqui eu estou dizendo que a moça a que o narrador encontrou. Mas esse a está incorreto, tá? Porque encontra algo. Eu não posso usar uma preposição. Então, seria a moça que o narrador encontrou. Então, está incorreto a letra A por causa disso, tá? Veja, aqui mais uma vez eu estou separando essas orações para vocês terem a noção que é um período composto. Daqui para cá é uma oração, daqui para cá é outra, tá? Parece que eu tenho aqui uma locução verbal, mas não. Eu não tenho um verbo principal e depois um verbo na sua forma nominal, tá? Encontrou indica uma oração e estava indica outra. E às vezes o candidato tem dificuldade de entender isso. A moça que o narrador encontrou. Então veja, a oração é: o narrador encontrou a moça, tá? Encontrou a moça. É assim que a minha oração se constrói na maneira direta. Sujeito, verbo, complemento. E aqui ele utilizou uma ordem inversa e usou aqui um pronome relativo. A moça a qual o narrador encontrou. Beleza. Só que esse a preposição não existe. Porque quem encontra algo, e não há algo. Então esse a está incorreto. Então é mais ou menos assim que a gente vai analisar essa questão, tá? Letra B. A casa a que o narrador chegou, de novo, aqui acaba uma oração, pertencia a um rico comerciante. Então, quem chega a algum lugar, concorda?
Quem chega, chega a algum lugar. Então, esse a daqui está correto. Chegou aonde? A casa, tá? Chegou a casa. E aqui eu teria a junção de um a com outro a. Seria crase? Não, porque não há um determinante, que é uma regra específica de crase, tá? Se eu tiver, por exemplo, chegou a casa. Ó, já estou entrando em outro assunto, tá, gente? Chegou a casa. Quem chega, chega a algum lugar. Casa, palavra feminina. Beleza. Vai ver aqui a junção dos dois A's e vai dar crase. Só que existem uma especificidade para a palavra casa. Nem sempre eu vou colocar crase em casa. Por quê? Se tiver dessa maneira, chegou a casa sem especificar que casa é, não tem crase. Isso é um detalhe da língua portuguesa. Chegou a casa e não especifica que casa é, não tem crase. Mas se você fala, chegou a casa de seus avós, você está especificando que casa é essa, é a dos seus avós. Então tem crase, tá? Então antes de casa, só tem crase quando você está especificando, quando tem um determinante. Se não tiver, você não vai colocar, tá? Mesma coisa, casa, outra palavra é terra, tá? Antes de terra, também não coloca, você tem que especificar que terra é. Então a letra B está perfeita. Eu tenho esse primeiro A daqui. O A daqui é o artigo de casa. E esse segundo A é a preposição regida pelo verbo. Chegou a algum lugar. Então está certinho. C. O livro de que era lido, aqui é uma oração, despertava muitas emoções. Então quem lê, lê algo, tá? Não é lê de algo. Quem lê, lê algo. Então esse de está equivocado. Por isso que a C está errada. D. Os olhos da moça, aos quais eram negros, liam com muita emoção. O erro aqui está nessa ideia do aos quais. O que é que está pedindo essa preposição aqui? Tá? Então, o certo seria os quais. Os olhos da moça, os quais eram negros. Então, nada pede essa preposição a aqui. Então, está errada a letra D por esse motivo. Regência verbal. Então, regência, gente, é essa relação, tá? Dos termos. Veja que aqui, no outro, eu estava relacionando sujeito com verbo. Aqui eu estou relacionando verbo com complemento. E aí o verbo pede um complemento e ele pede preposicionado ou não. E é isso que a gente está analisando nesta questão. A banca não deixa isso claro que é isso que ela quer. E a gente precisa ter essa sagacidade para responder. E letra E, Geraldo, no qual era irmão daquela jovem, fez um convite ao narrador. Gente, nada está pedindo esse no aqui, tá? Porque o no é a junção de em mais o. Em mais o dá nó. Nada está pedindo esse em, tá? Então, não existe no, existe o. Geraldo, o qual era irmão daquela jovem. Aí sim estaria correto. Então, esse em aqui contraído não existe. Vamos ficar com a letra B como alternativa correta. Sexto. No sexto tem um seguinte trecho para analisar. No trajo, ainda nimiamente ávaro dos encantos que ocultava, era de um molde severo, mas havia no gracioso da forma e na combinação do enfeite uns toques artísticos que se revelavam também no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Olha, um texto bem complexo. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações presentes nos excertos acima. Então, a gente precisa identificar quais são as orações que a gente tem ali nesse trecho. Então, primeiro, o trajo, ainda minimamente álvaro dos encantos que ocultava, veja só, ainda minimamente álvaro dos cantos que ocultava, eu tenho aqui um trecho que está isolado, né? Eu tenho um verbo aqui dentro. Concorda? Então, a gente precisa entender que aqui tem uma oração, fora tem outra oração. O trajo era de um molde severo. O verbo está aqui, ó. Então tem uma outra oração, tá? Então, nesse que está isolado é uma oração, fora tem outra oração. E depois, mas havia, olha outro verbo aqui, ó, 3 orações. No gracioso da forma e na combinação do efeito, uns toques artísticos. Beleza. Então, até aqui era outra oração. Isso aqui era outra oração.
que se revelavam também, olha outro verbo, no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Então, a gente tem 4 orações para analisar, certo? 4 orações para analisar. Então, começando aqui. Essa primeira oração. Ainda nimiamente Álvaro dos Encantos, que ocultava. Eu tenho oração de que tipo? Vamos analisar todas as possibilidades que ele está trazendo para a gente. Oração subordinada adjetiva restritiva, adjetiva restritiva, adjetiva restritiva, adjetiva explicativa ou adjetiva explicativa. Ó, aqui não tem nem dúvida do que a gente vai considerar que é uma oração subordinada aqui, tá? Que é uma oração subordinada. Mas subordinada de que tipo? E aí? Eu tenho o trecho. Ainda minimamente Álvaro dos encantos que ocultava. Isso é restritivo ou é explicativo? Gente, relembrando, quando é que eu tenho uma oração subordinada adjetiva? É quando eu tenho um que funcionando como pronome relativo. Para o que ser pronome relativo, eu tenho que conseguir substituir ele por o qual, a qual, as quais. Então veja, ainda minimamente Álvaro dos Encantos, os quais ou o qual ocultava faz sentido? Faz sentido. Então é sim um pronome relativo. Eu tenho, como todas as opções aqui me dizem, de uma oração subordinada adjetiva. E aí, nas adjetivas, eu só tenho 2 possibilidades. Ou vai ser restritiva, ou vai ser explicativa. E o segredo é você observar isso daqui, ó. Restritiva tem um S. E você vai lembrar desse S de sem vírgula. Ou seja, a oração não está isolada por vírgula. Na explicativa tem um C de com vírgula. Ou seja, a oração vai estar isolada por vírgula. Quando eu falo em oração, vai ser ali uma vírgula antes do que e depois ali no verbo e seus complementos. Então, para que essa oração fosse explicativa, eu teria que ter uma vírgula aqui, ó. Aqui teria que ter uma vírgula para isolar esta oração que o que está iniciando, tá? Então, como não tem uma vírgula aqui, eu vou considerar isso restritiva. Essa questão ela é difícil por este ponto, porque talvez o candidato considerasse o isolamento da vírgula nisso daqui, ó. Daqui da frente até aqui, eu tenho uma oração isolada, tá? Só que não. Você tem que observar do que, a partir do pronome relativo que você encontrou, tem que ter uma vírgula exatamente antes dele. É isso daqui que tem que estar isolado, tá? Que nesse caso não está isolado. Então, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Com isso, eu vou eliminar a letra D e a letra E das minhas possibilidades. Então, continuando. A segunda oração vai ser o seguinte. O sujeito está aqui na frente, ó. O trajo era de um molde severo. E aí eu tenho a opção. Oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Igual para todo mundo, então a gente não vai nem discutir, né? Eu chamo de ordenada assindética aquela oração que não tem conjunção. Que é o que acontece? O trajo era de um molde severo. Então, essa oração não está ligada a nenhuma outra por meio de uma conjunção. Então, de fato, é uma coordenada sindética. E aí continua. Mas havia, no gracioso da forma e na combinação dos enfeites. Então, aqui eu tenho um termo que está isolado, não é uma oração, tá? É um termo isolado, uma expressão isolada. E aí eu posso evitar essa expressão e ler sem ela. Assim, ó. Mas havia uns toques artísticos, porque diminui as informações do meu cérebro, tá bom? E é o seguinte, esta oração, ela é uma oração coordenada também. Por quê? Porque inicia pela conjunção mais. A conjunção mais, ela tem valor coordenativo. E aí, gente, é preciso conhecer as conjunções que são coordenativas, que são subordinativas, tá? Um macetezinho para lembrar, pelo menos, os tipos de conjunções coordenativas é você lembrar da frase, né? Você está
Esqueci. Quais são as orações coordenadas? Sindéticas. Porque tem conjunção. Sindéticas. Você não lembra, o que é que você faz? Você ora 3 Ave Marias. Ora 3 Ave Marias com esperança. E aí vai cair como uma luva para você. 3 Ave Marias, são 3 As. Com, letra C, e esperança, letra E, tá? Quais são as 3 Ave Marias? Você vai ter as conjunções de valores alternativo, as conjunções de valores aditivos e as conjunções de valores adversativos, que é onde entra o mais que a gente está analisando. A conjunção mais é de valor adversativo. Se tem valor adversativo, é uma conjunção coordenativa, sindética, adversativa. Tá? Os nomes são sugestivos. Se a conjunção tem valor adversativo, então ela é uma conjunção sindética adversativa. Se tiver valor aditivo, conjunção sindética aditiva. Valor alternativo, sindética alternativa, tá? Então esses são os 3 As das Ave Marias. Com esperança, o com de conclusivo. Então se tem valor conclusivo, exemplo, logo. Logo é uma conjunção conclusiva. E esperança, o é de explicativo, tá? Então existem as conjunções explicativas dentro das adjetivas, subordinadas adjetivas, que pode ser explicativa. Então, o que pode ser uma conjunção coordenada adjetiva explicativa, mas eu tenho orações que são iniciadas por coordenativas explicativas, tá? Parece que é muita coisa no juízo, né? Vou repetir, gente. A gente está falando aqui do valor explicativo, né? A conjunção que pode ter valor explicativo quando esse que, na verdade, não é uma conjunção, é um pronome relativo. E aí ela vai ser uma subordinada adjetiva que a gente viu anteriormente. Agora, se você de fato tem uma conjunção de valor que, quando ela tem valor explicativo, você consegue substituir pela palavra pois, por exemplo, aí você está diante de uma conjunção coordenativa. Tá? Então, mas vamos voltar aqui para a questão, para o foco que a gente tem. A gente está analisando a oração. Mas havia uns toques artísticos. Esse mais é uma conjunção de valor adversativo. Se tem valor adversativo, você vai ter que saber que o valor adversativo vem de uma oração que é coordenada, uma oração coordenada sindética adversativa, certo? E na letra B eu tenho a mesma coisa, coordenada sindética adversativa. Na C, eu tenho dizendo que é uma oração subordinada, mas não. O mais não indica subordinação, o mais indica coordenação. Então a gente elimina também a letra C, porque diz que é uma subordinada adverbial concessiva, e não é. O mais com valor adversativo é coordenada adversativa. Então, eu fiquei com a letra A e letra B para resolver o mistério, e eu vou analisar a minha última oração, que é a seguinte: que se revelavam também no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Gente, eu tenho o que aqui, ó. Esse que é um pronome relativo, o qual, os quais se revelavam também no basto trançado. Faz total sentido. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque o que com pronome relativo, automaticamente você tem essa informação. Oração subordinada adjetiva. Chegando neste ponto, você vai analisar agora se ela é restritiva ou se ela é explicativa, e vai depender do isolamento, se está isolada ou não por vírgula. Nesse caso, sim, tá? Exatamente antes da conjunção que, no caso aqui do pronome que é o pronome relativo, antes do pronome que, eu tenho a vírgula isolando esta oração. Logo, se tem vírgula, ela é de valor explicativo. C de com vírgula. Com vírgula. Então, a letra A vai acabar sendo a minha resposta, tá? Então, eu tentei fazer bem devagar para você entender como a gente chegou na questão, tá? Talvez foi muita coisa porque eu acabei entrando em outros assuntos, em outros detalhes, para tentar abranger mesmo várias informações para vocês. Sétima. Quem está cansado aí já? Sétima. Quando nunca treinamos, é difícil começar, mas
quando retornamos à academia após um tempo parado, a sensação é de que o corpo responde melhor e mais rápido. Assinale a alternativa que contém a correta classificação das orações presentes no período acima. Então, de novo, vamos classificar aqui orações. A gente precisa identificar quais são as orações. Então, primeiro, quando nunca treinamos, é difícil começar. Então, veja, aqui eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. É difícil começar. Então, aqui eu tenho uma outra oração. É difícil começar, tá? Uma outra oração. É difícil começar. Mas, quando retornamos à academia, após um tempo parado, a sensação é de que o corpo responde melhor e mais rápido. Gente, aqui tem uma pegadinha, presta atenção. Veja só. Mas, vírgula, quando retornamos à academia, após um tempo parado, vírgula, eu tenho um trecho isolado aqui. Então, a oração do mas começa aqui no mas e continua aqui, ó. Mas a sensação é, tá? Então, aqui começa a oração e aqui termina. Como o verbo está aqui, eu vou considerar que esta oração iniciada pelo quando vem primeiro do que a outra, porque afinal é o verbo que me indica onde está a oração, tá? Então aqui, ó, quando retornamos à academia após um tempo parado, então aqui, ó, o verbo retornamos, aqui é a minha terceira oração, tá? E aí eu continuo, mas a sensação é, aqui é a minha quarta oração. Minha sensação é de que o corpo responde melhor e mais rápido. O corpo responde, tá? O corpo responde. Aqui eu tenho minha quinta oração. Então, agora sim, a gente consegue analisar uma por uma. Então, veja, uma questão dessa pode ser muito difícil se você não respondeu nada parecido. Então, você precisa entender que você conta o verbo, conta a oração a partir de onde está o verbo. Aqui, nesse caso do mas, o mas, não estou contando aqui como oração. A oração é a partir daqui, embora ela comece no mais. Só que é no verbo que eu vou considerá-la para contar, tá? Então, como a outra aparece o verbo antes, ela aconteceu primeiro. Beleza. Então, a primeira oração é quando nunca treinamos. Quando nunca treinamos. Essa oração ela é iniciada pela palavra quando, que me dá um valor de tempo. Quando nunca treinamos, esse quando me dá uma noção de tempo. Então, não pode ser um valor de condição. Não é a letra A. Não é a letra B, tá? Na letra C, eu tenho temporal. Na letra D, eu tenho temporal. Então, adverbial temporal, sim. Adverbial temporal, sim. Tá? Então, se tem valor de advérbio, valor de tempo, é adverbial temporal. Beleza. Oração 2. É difícil começar. Essa oração não tem conjunção. Não, é difícil começar. Não tem conjunção. Então, se não tem conjunção, assim como as opções que a gente está analisando, né, que a gente já descartou A e B, eu tenho coordenada assindética. Coordenada assindética. Se não tem conjunção, coordenada assindética. Perfeito. Oração 3. Minha oração 3 vai ser quando retornamos à academia após um tempo parado. E aí eu tenho nas duas opções dizendo que é subordinada adverbial temporal, subordinada adverbial temporal. Sim, porque ela está iniciando pela conjunção quando. Gente, as orações subordinadas e também as coordenadas sindéticas, né, quando tem conjunção, eu classifico ela a partir da conjunção que ela inicia. Então, a primeira iniciou pela conjunção quando, pelo advérbio quando, na verdade. E aí a terceira está iniciando pelo quando também. Então, é com isso que eu vou fazer a minha análise de qual tipo de subordinação que eu tenho, tá? Se tem valor de advérbio, valor de tempo, adverbial temporal. Perfeito, não tem dúvida. Aí depois a gente vai voltar para o que a gente tinha antes, né? Mas a sensação é... Eu tenho a oração iniciada pelo mas, que a gente já viu na questão anterior, que tem valor adversativo, concorda? O mas tem valor adversativo. Então,
Na letra C, eu diria que é uma coordenada assindética, como se não tivesse conjunção. E na letra D, eu digo que é uma coordenada sindética, sindética porque tem conjunção. E aí o tipo de conjunção é a conjunção adversativa. E aí a gente chegou na resposta. Letra D vai ser a minha resposta. Vamos analisar a última oração então. Veja que na última oração eu tenho o seguinte: a sensação é de que o corpo responde melhor e mais rápido. Veja, eu tenho aqui, ó, a sensação é, e eu tenho de que o corpo responde mais rápido, responde melhor e mais rápido. Aqui, houve muita mesmo, muitos questionamentos, porque as pessoas não consideram que é uma substantiva completiva nominal. Mas vê, para ser subordinada substantiva, eu preciso ter uma conjunção integrante. Esse que aqui, eu posso substituir pela palavra isso. Se eu consigo substituir por isso, eu vou ter uma conjunção integrante. A sensação é disso. Sim, a sensação é disso. Então dá certo, porque eu juntei o de mais o isso e virou disso. A sensação é disso. Porque eu estou substituindo apenas o que, né? Então, dá certo. Beleza, então eu tenho uma subordinada substantiva. Até aqui tudo bem. Só que ela diz que ela é completiva nominal. Ela tem que completar o sentido de um nome. E aí? Onde é que eu vou encontrar um nome para completar? Porque pela lógica, a gente está completando aqui o verbo ser, tá? Então não seria completiva nominal, porque não está completando o sentido de um nome, não é um complemento nominal, tá? Então existe essa questão da banca, que ela não anulou, tá? Porque ela estava dizendo que ali completava o sentido do nome corpo, enfim, tem uma análise ali bem profunda. Mas, no final das contas, não atrapalha a nossa resposta, porque a gente já tinha eliminado ali antes pela conjunção mais, e também porque não poderia ser uma predicativa, tá? Por quê? Porque o predicativo não pode ter não pode ter aqui a preposição, tá? Quem tem preposição é complemento nominal. Então, muitas pessoas pensaram que seria uma possibilidade porque estava depois do verbo ser. Enfim, quem entende de conjunções, de orações subordinadas, deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a gente conseguiu eliminar ali as alternativas e chegou na nossa resposta, letra D, tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. Só tem esse ponto aí que, sim, eu acho que deveria ter sido anulada, mas chuchu. Foi tranquilo. Próxima questão. No âmbito da concordância verbal, assinalar a opção correta. Então, mais uma questão de concordância. Letra A. Constância e assiduidade na atividade física faz a diferença no ganho de força. O verbo é fazer. Quem é o sujeito? Constância e assiduidade na atividade física. Eu tenho dois núcleos, tá? Se eu tenho dois núcleos, o verbo tende a concordar com os dois núcleos. Deveria ser fazem. Fazem a diferença no ganho de força. Então a letra A está errada. B. Faz muitos dias que vou à academia, mas voltarei à minha rotina logo logo. Aqui eu tenho o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, faz muitos dias, e aqui está no plural. Só que o faz, nesse sentido de tempo decorrido, ele é invariável, tá? Ele vai ser igual ao verbo haver no sentido de existir que a gente viu anteriormente. Ele tem que estar sim no singular. Então a colocação aqui desse verbo está perfeita. Que não vou à academia. Quem vai a algum lugar. A academia é uma palavra feminina. Então juntei aqui a preposição requerida pelo verbo e o artigo da palavra academia, fundi e consegui a crase. Ótimo. Mas voltarei à minha rotina logo. Quem volta de algum lugar, tá? Então, exige preposição. Voltarei a algum lugar, então tem a preposição. Minha rotina. Minha é um pronome possessivo feminino singular. E aqui eu posso utilizar a crase. Então,
no caso, eu vou usar o artigo, né? Então, aí vai existir a crase aqui. Então, antes de pronome possessivo feminino, admite-se crase se ele for singular. Se fosse plural, seria crase obrigatória. Se for singular, é caso facultativo, tá? Pode ou não. Então, nesse caso, está perfeito. Então, a letra B está tudo perfeito em relação à concordância. Essa é a nossa resposta. C. Houveram muitos contratempos. Gente, o verbo haver, no sentido de existir, né? Existiram muitos contratempos. Então, deveria ser houve muitos contratempos, tá? Então, está errada a letra C. E letra D, existem muitas formas. O verbo existir não é impessoal. É o verbo haver no sentido de existir. Mas o verbo existir em si, não. Ele tem que ir para o plural. Então, existem muitas formas de se manter, tá? Então, de fato, B é o que a gente tem aqui como correto. Nono. Na sentença ninguém lhe nega coração, o item que segue a mesma regra de colocação pronominal é V. O lhe está antes do verbo negar, porque tem aqui um fator de próclise. A palavra ninguém, que é um pronome indefinido, está atraindo esse lhe para antes, tá? Ele está puxando. Então, eu vou buscar isso nas minhas alternativas. Logo na letra A, eu já vou ter minha resposta. Todos lhe ofereceram o coração por estarem apaixonados por ela. Todos é um pronome indefinido, que atraiu o lhe para antes do verbo oferecer. Aqui vai estar a minha resposta. Na B não pode ser, porque eu tenho. Então, entreguei-lhe o convite para entrar em meu coração. O que acontece? Aqui eu tenho o lhe, que está em ênclise, tá? Então, para seguir a mesma regra de colocação pronominal, eu tenho que ter pelo menos uma próclise. Como está em ênclise, não segue a mesma regra. Está correto o uso? Está, mas não segue a mesma regra. C. Ninguém ajudou-lhe. Eu tenho ninguém que estaria atraindo esse lhe para antes, tá? Então está incorreto. Próclise obrigatória aqui. E D. Durante a festa, ninguém que estava presente lhe negou o coração amigo. Olha só, tem uma pequena pausa aqui da vírgula. Então esse lhe tem que estar depois do verbo, tá? Ele não pode estar aqui porque eu tenho uma pausa e nada está atraindo este lhe para antes aqui, porque depois da pausa não tem nada. Então não pode. Então, ficamos com a letra A. Rapidinho essa questão, né? Quem já tem um macete faz rápido. 10º. As orações subordinadas são aquelas que dependem de outras orações no período e que não têm sentido completo se aparecerem isoladas. Assim sendo, assinala a alternativa em que há uma oração subordinada destacada corretamente classificada. Então, eu vou olhar aqui e ver a classificação, tá? Tem entre parênteses aqui. Ó, uma observação cuidadosa e honesta dos fatos nos mostra que esses estrangeirismo não passa de uma significante gota d'água no imenso oceano. E ele diz que eu tenho aqui uma oração substantiva subjetiva. Então, vamos lá. Esse que eu posso substituir pela palavra isso nos mostra isso perfeito. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, automaticamente você estará diante de uma oração subordinada substantiva. Aqui ele me diz que eu tenho uma substantiva do tipo subjetiva, ou seja, que esta oração destacada está funcionando como sujeito da minha oração, do meu período, né? Só que não, tá? Não, por quê? Uma observação cuidadosa e honesta dos fatos, isso daqui é o meu sujeito. Nos mostra isso. E aí é o seguinte, quem mostra, mostra algo. O que é que mostra? Que algo é esse? Mostra o quê? Que esses estrangeirismos não passam de insignificante gota d'água no imenso oceano. Então, essa oração está funcionando como um complemento verbal. Nos mostra o quê? Isso, tá? Então, essa oração completa o sentido de mostrar. E aí, que mostra algo é um complemento verbal sem preposição, logo é um objeto direto. Então, não é substantiva subjetiva, mas substantiva objetiva direta. Então, a letra A está incorreta. Que mostra algo, mostra isso a alguém, a nós, tá?
e ainda tem aqui um objeto indireto. Então, mostrar está funcionando como verbo transitivo direto e indireto, cujo complemento, né, cujo objeto direto é uma oração inteira. B. É o que tem ocorrido ultimamente com certa discussão em torno da língua. É o que tem ocorrido ultimamente com certa discussão em torno da língua. Ele está nos dizendo que aqui eu estou diante de uma oração adjetiva restritiva. Para ser adjetiva, esse que precisa ser um pronome relativo. É o qual, dá certo? Ou é o isso? Não. É o qual, dá certo? Dá certo. Então, eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. E eu vou analisar se é restritiva ou se é explicativa. Restritiva, como sugere, é porque está sem vírgula. Explicativa é quando está isolado por vírgula, com vírgula. Neste caso, não está isolado por vírgula. Então, sim, letra B vai ser a minha resposta. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva porque ela não está isolada por vírgulas. Vamos olhar as outras? C. Afinal, cada um acredita naquilo que bem lhe apraz. Acredita naquilo. Isso. Não. Não tenho aqui uma conjunção integrante. Então já não pode ser substantiva, tá? Já está errado aqui. Naquilo, o qual lhe apraz. Aí aqui eu teria uma oração subordinada adjetiva. Restritiva porque não tem vírgula. Então, a classificação está incorreta. D. Enquanto essas simplificações permanecem nos limites do idiciocrático, parece não haver maiores problemas. Então, ela me diz que essa oração é adverbial condicional, por causa do enquanto. Enquanto essas simplificações permanecem nos limites. O enquanto me dá a ideia de condição? Não, né? O enquanto não me dá ideia de condição, mas sim ideia de tempo. Então não era adverbial condicional, seria adverbial temporal. Então D está incorreto. E letra E, apesar de termos essas tarefas maiúsculas à frente, foi uma questão minúscula que acabou por tomar corpo em prejuízo de todo o resto. E ele diz que se está diante de um adverbial causal. Então, a oração que está destacada, eu tenho aqui a expressão apesar de. Apesar de você tem valor causal, para ter valor causal você tem que ter uma causa e tem que ter uma consequência. Vamos analisar. Apesar de termos essas tarefas maiúsculas à frente, foi uma questão minúscula que acabou por tomar corpo em prejuízo de todo o resto. Não, eu não tenho uma ideia de causa e de consequência. Por quê? Porque o apesar de é a mesma coisa que dizer embora. E estas conjunções têm valor concessivo, tá? Então, na verdade, eu teria uma oração subordinada adverbial concessiva, porque este é o valor da conjunção. Então, a gente entende aí porque essas alternativas estão incorretas e vamos ficar com a letra B como resposta. 11. Partindo do conceito de regência verbal, então regência é o verbo pedir complemento, pedir preposição, como sendo a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam ou os circunstanciam, na alternativa que traz informação correta sobre essa relação nos períodos que seguem. Letra A. É lastimável quando alguém simplifica em demasia as realidades complexas. Ele diz que o verbo simplificar é transitivo indireto. Simplifica em demasia. Mas é o seguinte, quem simplifica, simplifica algo, não é isso? Então, simplifica as realidades complexas. Em demasia não é complemento, em demasia é advérbio, tá? É advérbio. E aí a banca coloca um advérbio no meio desse complemento para você achar que esse em vem do verbo simplificar, mas não é. Quem simplifica, simplifica algo. Então não é transitivo indireto, mas transitivo direto. Então a letra A, errado. B. Vencendo de vez o mito da língua única e homogênea. O verbo vencer
é bitransitivo, que vencer, tá? Aí você se pergunta, quem vence, vence algo, não é isso? Vence o mito da língua única e homogênea. E ele diz que é bitransitivo. Não, neste caso não. Eu tenho apenas um objeto direto, o mito da língua única e homogênea. É um objeto sem preposição, então seria objeto direto. Não tem dois objetos aqui, não. Então, B, errado. C, quando essas simplificações ultrapassam tais limites, o verbo ultrapassar é intransitivo. E aí você pergunta, essas simplificações ultrapassam. Mas ultrapassam o quê? Quem ultrapassa, ultrapassa algo, tais limites. Então não é intransitivo, mas sim verbo transitivo direto, porque é um objeto sem preposição. E D, há, sem dúvida, questões maiúsculas a serem enfrentadas. O verbo haver é transitivo direto. Há alguma coisa, concorda? Há o quê? Questões maiúsculas a serem enfrentadas. Se há alguma coisa. Então, transitivo direto está correto. Ele exige um complemento. Tá? Há alguma coisa. Há o quê? Então, é um complemento sem preposição. Então, haver é transitivo direto, sim, está correta a letra D. E a letra E, a maioria terá, como em qualquer outra época da história da vida, da língua, vida efêmera. Ele diz que o verbo ter é transitivo indireto. Quem tem algo. Vai ter o quê? Vida efêmera. A maioria terá vida efêmera. E mais uma vez a banca coloca aqui uma oração, uma expressão isolada entre vírgula para atrapalhar a nossa análise. Só que a gente vai evitar isso, a gente vai perceber e vai ver que esse termo ele é intruso naquela descrição. Eu vou olhar apenas para a maioria terá vida efêmera. Quem tem algo, não requer preposição, então não é transitivo indireto, mas transitivo direto. Então a única que estava certa era a letra A. D. Assim como em pagar meia entrada no cinema, a concordância nominal também faz corretamente no item. Então aqui a gente está analisando o meia e meio. E aí, gente, meia quer dizer metade, tá? Pode ser meia do pé ou metade de alguma coisa. E meio quer dizer um pouco. Então é com essa noção que a gente responde. A janela está meia aberta. Eu quero dizer que ela está metade aberta ou está um pouco aberta? Eu acho que as duas opções estão corretas, tá? Então a gente vai deixar a letra A aqui. Eu posso considerar que esse meia seria metade. Está metade aberta. Poderia. B. Ela saiu meia atrasada. Metade atrasada? Não, era um pouco atrasada. Então deveria ser meio. Ela comeu meio laranja. Não, meia laranja, porque era metade da laranja. E a porta está meio aberta, está um pouco aberta, faz sentido? Faz. Então, essa questão tem duas opções que, no meu ver, estariam corretas, tá? Aqui eu poderia dizer, a porta está meia aberta, está metade aberta. Se eu quisesse considerar assim. Só que a gente vai observar aqui um detalhe de semântica. Eu vou considerar meia metade se eu considero que a janela está pela metade e não apenas aberta um pouco. Entende? Se a janela fosse metade dela, não estivesse inteira. Mesma coisa, se a porta não estivesse inteira, estivesse apenas metade dela. Porque tem a ver aí com quantidade, com tamanho. Tá? Então, por isso, no final das contas, nós vamos considerar como correto a letra D. Tá? Essa foi mais uma questão polêmica da Banca IDECAM, porque houve mais de uma interpretação, e aí, no final das contas, ela considerou isso. Meia é metade de tamanho. Eu tenho algo que era inteiro e parti ao meio. E meio quer dizer um pouco. Então, dizer que a porta está um pouco aberta faz mais sentido do que dizer que a porta está metade aberta, no sentido de estar pela metade, tourada ao meio, quebrada ao meio, tá? Então, letra D parece mais adequado
e essa fica como gabarito. 13. Assim como no trecho em evidência, o acento indicativo de crase também está posto adequadamente no item. Então, disse Lisa Erdel à CNN. Quem diz algo, tá? A alguém. Neste caso, Elisa Erdel é o sujeito da frase. Ele está posposto, tá? Ele deveria estar aqui na frente. Elisa Erdel disse à CNN. Ela disse algo a alguém. Então, disse à CNN. Esse a é do dizer a alguém alguma coisa. Disse algo, o algo não está aqui explícito. Mas o a quem disse está. Então, disse a alguém e CNN é feminino, juntou, deu crase. Então, eu vou buscar por isso o uso da crase adequado dentro das alternativas. Letra A. Disse Lisa Erdel a repórteres da CNN. Então, a estrutura é a mesma, só que ela acrescentou a palavra repórteres. E repórteres está no plural, e aqui está no singular. Para que desse certo, deveria ser as repórteres. Aí sim teria crase. Então, neste caso, não tem, porque precisa ser plural com plural ou singular com singular para estabelecer a relação de crase. B. Disse Lisa Erdel aquele repórter da CNN. Aqui eu tenho o pronome demonstrativo aquele, tá? É o único pronome demonstrativo que eu posso utilizar crase. Disse a alguém, a aquele. Então, existe aqui a junção da preposição a com o artigo a, tá? O aquele admite a crase na própria palavra. Então, se o verbo pedir uma preposição, eu vou juntar com o artigo do aquele. Então, a letra B está perfeita. Na C, eu estou utilizando o a antes de um pronome demonstrativo diferente de aquele, de aquela, que é o esse. Eu não posso, tá? Eu só posso antes de aquele, aquela, ou o plural, né? Aqueles e aquelas. Agora, esse, essa, esses, essas, eu não posso usar crase antes. Então, está incorreto. E na D, disse Lisa Erdel às suas chefes. Suas é um pronome possessivo plural. E aqui está no singular. Se fosse as, aí sim estaria correto. Mas nesse caso há uma diferença. Então não poderia ter crase aqui não. Foi o mesmo caso que a gente viu na letra A. E na letra E, eu tenho aqui uma crase antes de verbo. Não existe crase antes de verbo reclamar. Então, B, sim, é a nossa resposta. Mais uma. 14. A produção do plástico disparou nas últimas décadas. Tendo por base a regência do verbo disparar, no trecho entre aspas, assinale corretamente a descrição desse processo linguístico dentre os itens a seguir. Então, a gente continua nessa questão da regência. O verbo é bitransitivo e os trechos de plástico e nas últimas décadas são seus objetos. A produção de plástico disparou nas últimas décadas. Nas últimas décadas, me indica tempo. Se me indica tempo, isso aqui está funcionando pela sintaxe como adjunto adverbial. Então, não é complemento verbal. Não posso dizer que isso é um objeto direto. Sendo adjunto, não pode ser complemento. Então, quando eu digo a produção de plástico disparou, o verbo disparar não está exigindo complemento. Disparou o quê? Não. Para eu conseguir responder nas últimas décadas, você pergunta, disparou quando? E quando é pergunta para descobrir adjunto adverbial. Então, não posso dizer que é bitransitivo, porque não tem transitividade neste exemplo. O verbo é intransitivo, exato, não tem transitividade. E o trecho, nas últimas décadas, é apenas uma expressão acessória, perfeito. Adjunto adnominal tem valor acessório. Letra B é a resposta. Na C diz que é transitivo direto, na D diz que é transitivo indireto, e na E diz que é transitivo direto. A gente viu que ele não tem transitividade, ele não está pedindo nenhum complemento. A oração em si não traz um complemento, tá?
A produção de plástico é o meu sujeito, disparou é o meu verbo, acabou, tem sentido ali completo, sem necessidade de um objeto. 15. Atente-se às preposições realçadas a seguir, de modo a assinalar a alternativa correta no que se refere à função que elas desempenham nos períodos 1 e 2. Então, a gente vai observar as palavras por para ver se ela traz para a gente a função de meio, de causa ou de agente. De meio, a gente vai considerar meio indicando a maneira como algo acontece. De causa, indicando o motivo. De agente, indicando quem pratica, quem faz, certo? Então, é através dessa noção que a gente vai marcar. Letra A. Os oceanos do mundo estão poluídos por uma poluição de plástico. Então, esse por aqui indica a maneira, poluídos pela maneira de poluição do plástico, pelo modo da poluição do plástico. Não tem uma noção de meio, tá? Agora, esse por indica causa, indica o motivo. Os oceanos do mundo estão poluídos por uma poluição de plástico, por causa da poluição de plástico. O motivo é a poluição de plástico. Faz total sentido, tá? Então, esse por aqui é agente. E depois, os pesquisadores passaram anos analisando artigos revisados por duplas. Esse por indica o meio, a maneira, por maneira, do jeito de duplas? Não. Indica motivo, por causa das duplas? Por duplas? Esse por duplas quer dizer por causa delas? Não. Mas indica que elas praticam a ação de revisar? São elas que fazem isso? Exato. Artigos revisados por duplas. São as duplas que praticam. Então, as duplas são agentes. Então, eu vou ficar com a letra E, porque o 1 tem função de causa, ou seja, indica o motivo, e o 2 indica quem faz, o agente. A gente tem até artigos revisados por, é quase uma voz passiva aqui, revisados por, tá? Então, eu tenho aqui agente. E 16. A partir da função que desempenho em 1 e em 2, aponte a alternativa correta em se tratando das palavras destacadas. As palavras destacadas é plástico. Então, a gente vai observar a função morfológica, né? Se é adjetivo, se é substantivo, se é advérbio. Então, grandes quantidades de lixo, desse lixo plástico acabam nos oceanos. Plástico está se relacionando com que palavra aqui? É lixo plástico. Concorda comigo que plástico é um tipo de lixo, caracteriza lixo? Não é qualquer lixo, mas é o lixo plástico. Que isso aqui, então, tem valor adjetivo, tá? Ele se relaciona com a palavra lixo, que é substantivo. E adjetivo se relaciona a substantivo. Então, se ele está caracterizando outra palavra, está restringindo, é um adjetivo. Depois eu tenho o plástico. Também é um grande problema climático. O plástico também é um grande problema climático. Aqui está na cara que eu estou falando de um substantivo. Por quê? Gente, eu tenho aqui um artigo. Artigos têm esse grande poder de substantivar as coisas. Se eu tivesse o nascer do sol. Nascer é um verbo, né? Mas ele está depois do artigo o. Ele virou substantivo. Por quê? Porque o artigo tem esse grande poder de substantivar as coisas. Ali em cima, lixo, plástico. Plástico se relacionava a lixo. E plástico aqui se relaciona ao o, que é um artigo, tá? Então, ele está na sua forma básica. Plástico, coisa, como substantivo. Vai ser a D, então, a nossa resposta. 17. Agora uma questão de acentuação, mais uma. Uma equipe de cientistas internacionais analisou dados globais coletados entre 1979 e 2019, em quase 12 mil pontos de amostragem nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar Mediterrâneo. Na passagem entre aspas,
os vocábulos ressaltados são classificados de forma correta quanto à acentuação gráfica, respectivamente em. Então, eu quero observar aqui qual é a questão da acentuação, mas da acentuação não gráfica, mas necessariamente a acentuação tônica, tá? Onde está aqui a tonicidade? Onde está mais forte, tá? Na verdade, tem 3 palavras destacadas, mas só tem 2 aqui nas alternativas. Só que isso não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque eu tenho nas 3 opções Atlântico, Pacífico, Índico. A sílaba tônica é sempre a antepenúltima, tá? Isso caracteriza como uma proparoxítona. Vai ser a letra E a resposta, tá? Proparoxítono e proparoxítono. São 3 palavras proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima é a sílaba mais forte. E a regra da língua portuguesa diz o seguinte: toda palavra proparoxítona recebe acento. Então, as 3 são acentuadas porque são as 3 oxítonas. Antes de ir para a próxima questão, vamos respirar um pouquinho, deixa eu conversar com vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo aqui no meu canal, Professor Fábio Abreu, Português para Concursos. Eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem, não se esqueçam de deixar o like. Se tiver com alguma dúvida, alguma coisa, essa aula é super longa, ó, já temos mais de 1 hora de aula. Por favor, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tirar a sua dúvida. Se eu falei rápido demais, se você não entendeu alguma coisa, é para isso que servem os comentários, tá? E eu também gostaria de fazer o meu merchan. Aqui no link da descrição existem os cursos online que a gente tem para português. E aí, se você precisa de criar essa base, você acha que você tem muita dificuldade, falta mesmo as noções gerais, iniciais, entre no nosso curso, tá? Você pode escolher ali o mais baratinho, que é a questão do português em si. Se o seu objetivo é aprender português, independente da banca, você vai ter o conteúdo para isso. Vai ter as aulas teóricas prontas para você estudar e você vai poder tirar a dúvida. Agora, claro, se você tem uma banca específica de algum concurso, observa aí que a gente tem, talvez, um curso focado na sua banca, por exemplo, IDECAM. Tá? Se você está fazendo questão da IDECAM, a gente tem um curso focado na IDECAM. Tem a parte teórica e tem as resoluções de questões, tem os aulões focados nas questões propriamente ditas da IDECAM. Então, dá uma conferida se você acha que você está precisando e quiser fazer parte do nosso time, quiser estudar aqui comigo, o link está na descrição, tá? Então, vamos embora para a questão 18. As indústrias de plásticos e petroquímicas estão tornando impossível reduzir a quantidade de plástico que contamina nossos oceanos, disse Henk à CNN por e-mail. Novas pesquisas são sempre úteis, mas não precisamos esperar que novas pesquisas entrem em ação. O problema já está dolorosamente claro no plástico que se acumula em nossos oceanos, no ar, no solo, nos alimentos e no corpo humano, disse Eric. Sobre os elementos conectores do parágrafo conclusivo em análise, pode-se afirmar verdadeiramente que... Então, eu tenho esse que aqui, ó. Eu vou testar, gente, aqui que a gente já sabe. Ou é conjunção integrante, ou é pronome relativo, ou é alguma conjunção subordinativa adverbial, tá? Então, a gente vai testar isso. Então, para ser conjunção integrante, eu preciso substituir pela palavra isso. Para ser pronome relativo, por o qual, a qual, as quais. Se não for nenhum dos dois, vai ser com certeza adverbial. Então, veja. Não precisamos esperar. Diga aqui comigo. Não precisamos esperar. Isso faz total sentido. Então, é uma conjunção integrante. E o segundo o quê? O problema já está dolorosamente claro. No plástico que se acumula. No plástico, isso faz sentido? Não. Agora, no plástico, o qual se acumula em nossos oceanos, total sentido. Chuchu, beleza. Fácil. Então, a gente tem um pronome relativo. A alternativa que fala desta maneira é a letra E. Se trata de uma conjunção integrante em um
e de um pronome relativo em 2. Isso daqui, gente, está caindo em todo o concurso, tá? Muito fácil de identificar, está caindo em toda a prova. Então, não sai daqui desse vídeo sem ter entendido isso, pelo amor de Deus, porque a chance de cair é enorme. A IDECAN está colocando muita questão assim. 19. Aqui, ó, penúltima questão, estamos quase lá. Se você chegou até aqui, parabéns, você está realmente comprometido com a sua aprendizagem. Questão 19 diz o seguinte: disse Enk a CNN por e-mail. A regência do verbo dizer apresenta. Ó, disse Enk, tá? Então, de novo, Enk, ele deveria estar aqui na frente, porque ele é o sujeito, e a banca colocou ele para depois. Porque você pergunta, o que foi que disse? Você responde Enk. Então, Enk é o sujeito, é ele que pratica a ação de dizer. Então, a ordem vai ser Enk disse a CNN por e-mail. Então, o verbo dizer, você vai pensar, quem diz algo e diz a alguém. Não é isso? Esse algo, ele vai dizer a alguém. Então, o verbo dizer, ele é essencialmente bitransitivo. Ele precisa de dois complementos. Um para ser o objeto direto, que vai ser o algo, e outro para ser a quem se disse alguma coisa. Só que neste trecho daqui, a gente não tem o algo. A gente só tem a quem foi dito alguma coisa, concorda? Então, vamos para as alternativas agora. Letra A. Intransitividade. O verbo dizer é intransitivo? Não, ele quer transitividade, não é? Ele quer transitividade. B. Transitividade direta, cujo objeto direto trata-se do termo em que. A gente viu que, na verdade, eu tenho aqui um verbo bitransitivo, né? Não é nem transitivo, é um verbo bitransitivo. Então, ele está trazendo, eu estou meio gago, está trazendo apenas a transitividade direta, mas não é a direta apenas, porque a gente viu que ele é bitransitivo. Eu tenho alguém aqui, né? A quem foi dita alguma coisa, que foi a CNN. Na letra C, ele traz para a gente a noção de bitransitividade. Então, aqui vai estar correto. Em que é seu objeto direto e a CNN é seu objeto indireto. Ele está considerando Enk como objeto direto. Disse o quê? Enk. Ele disse Enk? Então, Enk, na verdade, é o que foi que ele disse. Então, como a gente não tem o texto aqui, talvez a gente precisasse de um texto, né? Talvez tivesse aqui. Ele disse Enk a CNN, aí faria sentido. Então, talvez a gente precisasse do texto para ter clareza aqui. Tá? Mas vamos ver se nas outras a gente consegue eliminar e a gente fica com essa como certeza. Porque eu não observei essa questão antes, que eu precisaria voltar no texto. Porque esse Enk, dizer que Enk é algo que é dito, não me parece assim uma coisa que a gente fala todo dia, né? Enk. Você fala Enk para o seu amigo, para sua família? Enk? Não. Mas se ele está considerando Enk como objeto direto, é dizendo o que foi que ele disse. Que diz algo. Ele disse o quê? Enk. Tá? Mas vamos ver. Na dele diz que há 3 transitividades cujos objetos complementares são Enk, ACNN e por e-mail. Não, por e-mail não é complemento. Por e-mail é advérbio. Advérbio de meio. Tá? Então, não é 3 transitividades, não. E na letra E diz que é transitividade indireta, cujo objeto indireto trata-se do termo preposicionado por e-mail. E se ele tivesse colocado aqui, ao invés de por e-mail, a CNN, a gente iria marcar essa questão. Mas como não, a que vai estar mais adequada vai ser a letra C, porque ele traz para a gente a noção de bitransitividade, que ele diz algo, e a gente vai considerar então que Enk é o que foi que ele disse, e ele disse a alguém, a CNN. Então, um é objeto direto e outro é objeto indireto. Então, para tirar a dúvida mesmo, teria que voltar para o texto. Se a gente volta para o texto, a gente vai encontrar esse ele. Vou fazer o seguinte, vou pegar o texto e vou colocar aqui para vocês. 1 minuto. Então, gente, procurei aqui o texto e era o seguinte, tinha entre aspas uma colocação de Enk, falando ali sobre o meio ambiente, fecha aspas e continua. Disse Enk a CNN por e-mail. Então, esta questão deveria ter sido anulada porque Enk não é objeto direto. Tá? O Enk é sujeito.
em que foi que praticou a ação de dizer. Então, aqui a banca se equivocou, tá? Essa questão deve ter sido anulada, porque em que não é objeto direto. Mas fica aí a análise para vocês e a sagacidade de responder a questão. E por último, questão de número 20, para a gente encerrar. Espero que vocês estejam gostando, espero que tenham gostado, que estamos encerrando. Espero que tenha sido claro que eu tenha falado aqui sem enrolar, que eu tenha explicado direitinho e que vocês tenham gostado da aula. Estamos aqui em 1 hora e quase 20 minutos de aula. Então, a última questão é o seguinte. Analise as estruturas verbais ressaltadas nos períodos seguintes, de modo a demarcar o que se diz corretamente sobre as regras cristalizadas de concordância verbal. E aqui, ó, a gente vai analisar as frases e vai analisar os verbos dessas frases. Bom, na primeira frase eu tenho uma equipe de cientistas internacionais analisou, aqui está meu verbo, analisou, dados globais. E na 2, apenas 9% do plástico global é reciclado a cada ano. E as alternativas eu tenho, né? É reciclado é uma locução verbal. É reciclado. Em letra A. Em 1, só há a possibilidade de singular em decorrência do núcleo do sujeito equipe estar no singular. O sujeito é uma equipe de cientistas internacionais. Só que é o seguinte, o núcleo é equipe, beleza. Só que há uma especificação de que equipe é essa, de cientistas internacionais. E essa especificação está no plural, tá? E aí, a concordância pode estar acontecendo com cientistas internacionais. Por quê? Porque a palavra equipe, ela é uma palavra que indica coletivo. E palavras que indicam coletivo, quando tem especificações, eu posso concordar com o núcleo ou posso concordar com a especificação, tá? Então, repetindo, se você tem um sujeito em que há um coletivo e há uma especificação depois, a concordância pode ser com o núcleo do sujeito ou com essa especificação. E na alternativa ele diz que só há a possibilidade de singular, mas não, nesse caso também haveria de plural, que é o que tem a letra B. Em 1, o plural é possível em decorrência do coletivo equipe está especificado, em parte, por elementos linguísticos no plural. Essa vai ser a minha resposta, porque sim, isso pode acontecer neste caso específico, que é uma palavra que indica coletivo e logo depois dela há a especificação deste coletivo. E eu posso fazer a concordância ou com um ou com o outro. Na C diz que em 1 há a possibilidade de plural. Analisaram em decorrência do complemento dados globais no plural. Não. O que vai fazer a relação de plural é do sujeito, do núcleo para o sujeito, para o verbo, tá? É quem pratica a ação de analisar. C. Em 2, há a possibilidade de plural em decorrência do percentual 9% ser um número maior que 1. Apenas 9% do plástico global é reciclado a cada ano. E aí, quando eu tenho a concordância com porcentagem, apenas 9% do plástico global, a concordância vai ser com a especificação desse 9%, tá? Que é plástico no singular. E apenas 9% do plástico global. Então, eu vou observar aqui que 9% é esse. E aí eu faço a concordância com essa especificação, tá? Então, isso é um detalhe para trabalhar ali com porcentagem. Então, é singular, não plural, como tem dizendo aqui. E em 2, o singular é reciclado, se dá em decorrência do advérbio apenas, que antecede o percentual 9, circunstanciando. E não é pelo apenas que recebe o plural, mas sim pela especificação do plástico global, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui. Deixo aqui, então, final, o gabarito para vocês. Cansaram? Foi muito tempo, né, respondendo questão, mas com certeza deve ter ajudado você e você saiu mais preparado para fazer a sua prova. Um grande abraço, espero te ter aqui comigo mais vezes. Fica aqui no canal com a gente, dá esse suporte, estuda junto, tira as dúvidas e vamos crescer
um ao lado do outro, tá? Desejo todo sucesso a vocês. Boa prova na sua prova que vai fazer. Bom estudo de português. Pode contar comigo aí para o que precisar. Grande abraço. Valeu!